Próxima, vamos lá. Né? Questãozinha bem tranquila. Olha aí. Né? No que se refere a aspectos históricos da administração pública brasileira, julgue o item a seguir. A nova administração pública, não é essa expressão aqui, não é essas seis palavrinhas, forma uma expressão, nova administração pública, nova gestão pública, NGP. O que ela significa, Marco? Significa uma administração gerencial, tá? Sempre que aparecer nova, não é? Administração pública ou nova gestão pública, ou NGP, que é a abreviatura de administração pública gerencial. Pode aparecer NAP também, né? Mais raro. A nova administração pública caracteriza-se pela incorporação de técnicas de gestão oriundas da administração de empresas, como, por exemplo, as técnicas de planejamento estratégico. Perfeitamente correto, certíssimo, né? A nova administração pública era ela para poder se desenvolver, para a administração pública evoluir, trouxe ferramentas da qualidade total, trouxe ferramentas da chamada gestão estratégica, como nesse exemplo, né, o planejamento estratégico, trouxe ferramentas da gestão de recursos humanos, a chamada gestão de pessoas, não é, tá certo? Da escola comportamental, enfim, né, incorporou maciçamente muitos conceitos da administração geral para tornar efetivo o seu projeto, né? Vamos para a nossa próxima questão, né? Muito bem, vem comigo. Acerca do chamado orçamento participativo. O orçamento participativo é aquele modelo de orçamento determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal, no qual os cidadãos podem participar sugerindo propostas, projetos para serem incluídos no orçamento. Muito bem. Acerca do orçamento participativo, da transparência na administração pública, da gestão por resultados e do neocorporativismo, julgue o próximo item. Entre os dados de despesas efetuadas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal, disponibilizados no portal da Transparência do Poder Executivo Federal, não se inclui aqueles relativos aos repasses de recursos federais para os estados e o Distrito Federal e os municípios. Isto aqui está absolutamente errado. Errado. Veja, orçamento público é peça técnica que fixa a despesa, estima a receita para o exercício seguinte, mediante autorização do Poder Legislativo, né? Peça técnica, fixa a despesa, estima a receita para o exercício seguinte, mediante autorização legislativa, né? Eu sempre falo que né, define-se orçamento público em cinco conceitos, não é? E essa definição não é minha, não é? Eu careço desta genialidade, adoraria tê-la, não é? Mas é do grande mestre Aliomar Baleiro, né? Que definiu o que é orçamento público e cai até hoje nos concursos públicos Brasil afora, esfera federal, estadual e municipal. Muito bem. Agora, veja, se eu tenho o orçamento público, despesas fixadas e receitas estimadas, e pelo princípio do equilíbrio orçamentário deve haver um equilíbrio entre despesas e receitas, é óbvio que no portal da transparência, não é? Mesmo que o candidato não soubesse, nunca tivesse acessado, além das despesas, eu tenho que ter as receitas estimadas. E entre as receitas, eu tenho as transferências federais, né, para o ente federado. Muito bem. E aqui ele disse que não, né? Olha lá, não se inclui aqueles relativos a repasses de recursos federais para os estados, DF, municípios. Claro que se inclui, porque estados, municípios e DF contam com parte dessas receitas para poderem fixar as suas despesas, respeitando o princípio do equilíbrio orçamentário da Constituição do artigo 167, inciso 4 e o princípio do equilíbrio fiscal que está lá no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é temática essa que eu abordo sempre, hein? A administração financeira orçamentária. Próxima questão. Uma questão muito mais comum em provas de direito administrativo, mas caiu aqui também a administração pública, né? Olha lá, né? No que se refere ao controle administrativo, julgue o item a que se segue. A fiscalização hierárquica, não é? Ou seja, de um superior sobre o subordinado, ou de um órgão superior sobre um órgão subordinado, de uma mesma linha hierárquica, uma mesma hierarquia, por exemplo, no interior da própria administração pública direta, né? A fiscalização hierárquica poderá ser realizada a qualquer tempo. É verdade. Até aqui é verdadeiro. Agora, desde que haja provocação da administração ou de órgão ela vinculado, não, está errada, porque não é. Esse desde aqui, ele está no lugar de somente, não é?
somente, né, se houver, não, também mediante provocação, mas também mediante iniciativa própria, ou seja, o órgão superior que vai fiscalizar, o agente administrativo ou político que vai fazer a fiscalização, né, ele pode fiscalizar de iniciativa própria, não somente iniciativa própria, né, o famoso ex officio, ou né, mediante provocação. Como ele colocou, desde que haja provocação, só, né, esse desde fica com caráter restritivo. Então, portanto, está errado, né? Muito bem. Próxima questão, né? No que se refere a aspectos históricos da administração pública brasileira, julgue o item a seguir. O poder racional legal, representado por princípios como impessoalidade e formalismo, é característico de um Estado que segue o modelo burocrático perfeitamente correto, são características do chamado modelo burocrático de administração. Quais seriam essas características, Marco Antônio? Não é? A legalidade, isso veio com o DASP na década de 30, né? A legalidade, a impessoalidade, o formalismo, a centralização administrativa, o controle sobre processos, a racionalidade administrativa são características de uma administração pública burocrática. Quando? Sempre, sempre, sempre. Próxima, professor. Muito bem. Né? No que diz respeito à administração pública brasileira, contemporânea, julgue o item subsequente. Né? Essa temática, os consórcios públicos, em outro momento eu vou abordar com maior profundidade. Aqui é só, né, uma questãozinha que passa de relance, né? Muito bem. Os consórcios públicos são uma forma de associação entre entes públicos e privados, que permite uma gestão associada de recursos humanos, financeiros e materiais. Ela está errada, né? Porque nos consórcios públicos eu só tenho entes públicos, os entes federados, né? Privados está errado, né? Nós temos os entes públicos. O que é o consórcio público? Consórcio público é uma associação entre entes federados. Pode ter União, estados e municípios, pode ter estados e municípios, pode ter só municípios. Por exemplo, temos um consórcio público muito famoso aqui, próximo da onde eu moro, né? Que é o consórcio Sete Cidades, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, não é? Tá certo? E mais alguém que eu devo ter esquecido, não é? Consórcio Sete Cidades. Num consórcio eu posso ter entes estaduais junto com municipais, posso ter a União junto com entes estaduais e municipais, mas para ter a União e municípios tem que ter Estado, né? É uma exigência da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, né? Tá certo? Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, Estados, Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e da outras providências. O consórcio público dará a constituição de uma associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Toma cuidado. Né? Na formação do consórcio público, eu só posso ter entes federados. Mas a estruturação do consórcio público, ela pode ser uma associação pública e, portanto, é uma autarquia, porque é uma pessoa jurídica de direito público, e toda pessoa jurídica de direito público que não é ente federado, meu amigo, minha amiga, é uma entidade autárquica, né? Então pode ser na forma de uma autarquia, né? Tá certo? Ou uma pessoa jurídica de direito privado. Então, portanto, né, isso seria uma associação civil formada por entes federados, tá certo? E no parágrafo 2º, dispositivo que eu já vi cair em prova, a União somente participará de consórcio público em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam os municípios, situados os municípios consorciados, não é? Tá certo? Então, por exemplo, a União e os municípios do estado do Mato Grosso, tem que estar o estado do Mato Grosso. A União e os municípios do estado do Ceará e do estado da Paraíba. Tem que estar os estados presentes nesse consórcio, né, do Ceará e da Paraíba. Do contrário, o consórcio fica inviável do ponto de vista ilegal, não é? Tá certo? Então nós vimos aqui que isto aqui está errado por causa da palavra entre entes públicos. Olha, entes públicos e privados, não. Somente entes públicos, né? Então está errado, né? Esse privados. Próxima nada. Por hora, não é? Eu encerro as questões, não é, de administração pública, a sua evolução, né? Logicamente que verei outras e acrescentarei
para que você fique bem afiado, né? Tá certo? Até o próximo vídeo.